ao microfone, solicitar que essa escuta, cada participante utilize o tempo de até 3 minutos. Bruna Samara, ela que é vice-presidente do Grêmio. Qual é a instituição? Maurílio? Isso. Fica à vontade, Bruna. Já está começando aqui. Bom dia a todos. Meu nome é Bruna. Saúdo todos aqui presentes também. Aqui está aí na frente a presidente e eu sou a vice. Eu acho muito importante esse tipo de audiência. É necessário realmente, até porque o país que a gente vive é um país muito difícil. Todos nós sabemos. E não está melhorando, mas está tentando melhorar, né? E eu queria agradecer bem a ter me dado essa oportunidade de falar, né? Abrir. Meu Deus, é muita pressão, calma. Como todos já falaram aqui presente, acontece muito isso. Só que muitos não se põem no lugar do próximo, o que acaba ocorrendo muito. Muitas vezes os pais trabalham o dia todo, às vezes, entende? Então, falta o apoio familiar, querendo ou não. E a escola é nesse presente que a escola tem que entrar. A escola é uma fonte que é a nossa segunda casa. Ali a gente convive todos os dias, todos os momentos com eles. E o Maurílio é uma boa escola, não tenho de que reclamar, graças a Deus. Mas tem muitas por aí que precisam de apoio. Muitas crianças, desde pequenininho até grande, às vezes não sabem como conversar, como chegar em alguém. O medo é o que causa muito transtorno também hoje nas crianças e nos adolescentes. Até porque para você ter o ato de falar é muito difícil. Eu acho que todos nós entendemos esse assunto. E, como é que eu posso dizer? As crianças hoje, elas estão muito mais com medo de chegar e falar para alguém o que elas estão sentindo naquele momento. Aí acabam guardando para si, o que causa várias consequências para elas, tanto para as famílias quanto para elas. Eu acho que é isso. Eu já vou encerrar aqui também meu tempo. Obrigada. Eu vou, antes de passar a fala, e aí quem estão, os representantes aqui da mesa, autoridades também, se quiser comentar, o prefeito já pediu também espaço para comentar a fala de Bruna. Fique à vontade, prefeito. E parabéns, Bruno. E muito importante a colocação de Bruna. Muitas das vezes os pais não conversam com seus filhos sobre sexualidade, muita coisa. Tem que falar, porque o mundão está aí. Se você não falar, o mundão vem e fala da forma mais obscena possível. E é isso. Como é que ela vai discutir com vocês se ela nunca houve essa abertura? Então os pais têm que começar a ter essa abertura, porque a sexualidade é natural. Todo mundo tem. Então, a gente tem que ter esse cuidado. E parabéns, Bruna, pela sua expressão. E a família tem que acompanhar e ter esse acesso. Eu mesmo trato os meus filhos como meus amigos. Eu digo sempre a eles, queiram ser meus amigos e não queiram me ter como pai. Tá? Porque o amigo é aquele que conversa e escuta. E quando tem essa abertura dentro de casa, essa confiança, os filhos precisam ter a confiança nos pais. Porque na hora que acontece qualquer coisa, o filho vai recorrer ao pai e à mãe para dizer, aconteceu isso. Então, tem que existir. E do mesmo jeito, dentro da escola, são temas que antigamente, aqui dentro de casa, é proibido falar sobre isso. Por quê? Se não falar dentro da escola, vem um coleguinha maldoso e fala. Vem um adulto e fala. E às vezes traz. Tem uma coisa que eu achava interessante na minha época de estudante. Eu fui fazer a escola técnica em Juazeiro e quem não fumava maconha era matuto, era conhecido como matuto de Santa Maria. Não era aquilo no termo. Então, é esse cuidado dentro da própria escola e vocês, jovens, também tem que ver que vocês sabem que tem grupinhos dentro da escola. Tem grupinho e fazer que se desmonte e até perceber, através da diretora, coordenadores, esses grupinhos que se formam só para que se acha que é o tal, que é o jovem. Se não fumar, se não fazer, usar um baseado, você é careta, é matuto, que porra é essa? Tá entendendo? Então são esses cuidados. Parabéns, Bruna, pela sua colocação. Obrigada.
Comentar também a fala de Bruna, a nova vereadora Giovanna de Silveira. Só complementando também algo importante que ela falou, que a principal vínculo, né, da criança e do adolescente que é vítima, ela vai procurar ou alguém dentro da casa, né, porque é onde ela tem a família, a proteção dela. E fora lá é onde ela passa a maior parte do tempo. Então vem aí a questão do despertar, da gente estar atento à questão de capacitação permanente também. Para que os profissionais, porque às vezes ela tem abertura com o professor, às vezes ela não tem essa abertura em casa. Onde é que ela pode ter? Com o professor. Então, o professor ele precisa ter esse olhar atento. E aí é onde vem, que eu acho que é importante a gente sair daqui com a construção disso, como a gente pensar na questão de que a gente possa ter essa formação permanente para os profissionais de educação e também para os profissionais das unidades de saúde ou agentes comunitários de saúde, porque o agente de saúde também está dentro da casa. Nas unidades de saúde, onde os sintomas, quando já vinha acontecer os sintomas da violação, daquela criança quando já tem está sendo vítima já da violação. Então, às vezes, pode acontecer pelas unidades de saúde. E de que forma que a gente pode ter campanhas permanentes para que possa estar capacitando os profissionais para estar, quando acontecer o primeiro sinal, você já perceber, já ligar aquela lanternazinha e ver o que é que a gente pode, e saber que ele pode estar em denunciar, que existe no município uma rede de proteção, a qual pode estar fazendo o encaminhamento, pode fazer a denúncia sem estar se expondo, não é verdade? Então, era essa a fala, presidente. Senhor presidente, Anderson, posso complementar a fala também? Pode, um momentinho, Raquel solicitou também, vou passar para a Raquel, que ela quer comentar sobre Bruna, e eu acho que você também sobre a fala de Bruna, né? Aí eu passo para a Josemar. A palavra, Raquel. Parabéns, Bruna, por ter trazido esse assunto à tona. Sim, é verdade, às vezes os nossos pais passam o dia trabalhando e a gente, crianças, adolescentes, não temos com quem conversar, com quem desabafar. Então, assim, é importante que a criança e o adolescente ela tenha uma pessoa de confiança, um professor, até mesmo um amigo. Assim, vocês que são adolescentes, está percebendo que o amigo, que o colega está passando por uma situação, então orientar e dizer, vem comigo, vamos procurar o conselho tutelar, vamos procurar um professor, um diretor, o psicólogo da escola. Então, assim, se não tem esse apoio dentro de casa, então procura uma pessoa de confiança de fora, professor, alguém que pode ser até um tio, um primo, alguém que você tenha assim a sensação de que estou passando por uma situação ruim. Se eu falar sobre isso com essa pessoa, eu vou ser acolhida. Então, é muito importante que a gente tenha o apoio, que a gente mostre também o nosso apoio, para que essas pessoas sintam seguras de conversar com a gente e dizer a situação que ela está passando. Josemar Costa. Obrigado. Bruna, a Ana Luísa e os demais estudantes aqui da EREM, Padre Mário de Sampaio, a escola EREM Padre Mário de Sampaio é muito parceira da rede de proteção. A gente vem combatendo, junto com a escola, casos de bullying, cyberbullying, violência sexual contra os adolescentes, e a escola ela tem essa preocupação, sempre está fazendo esses eventos para que a gente possa combater esses eventos de conscientização. Parabéns à escola, mas eu quero trazer pegar um gancho de forma objetiva da fala do prefeito Jorge, para essa questão que é bastante importante do aluguel social para a família que possa morar em outra cidade. Existe uma lei chamada Lei Henri Borel, que ela rigorosamente previne para que as famílias que sejam vítimas de violência doméstica ela permaneçam nos seus ambientes, em suas casas, mas que está sendo feito de forma completamente equivocada, que também precisa ser alinhado com a justiça do nosso município, tanto o Poder Judiciário, tanto o Ministério Público. O Conselho Tutelar ele tem poder para requisitar essa demanda, principalmente da polícia, como também do juiz, e que precisa ser efetivado de forma urgência. E quem tem que sair é o violador.
Não é a família, não é a criança que tem que sair dentro da sua residência, não é a mãe que tem que sair dentro da sua residência. Verdade, Jorge? São duas violações de direito. A agressão e sair dentro da sua residência. E isso precisa ser alinhado com a polícia, e isso precisa ser alinhado também com a justiça do nosso município. O Conselho Tutelar, com esse poder de requisição, a gente já fez algumas, e o que a gente fica triste é que quem sai da casa é a criança, quem sai da casa é a família. É por isso que eu sempre aperto na tecla. A rede de proteção, o sistema de garantia de direito de criança e adolescente, ela precisa trabalhar alinhada. E principalmente respeitando as leis, que elas foram criadas para ser cumpridas. Muito obrigado. Ana Luísa também solicitou. Fica à vontade, Ana Luísa. Bom, falando sobre essa questão de parceria com a Maurilo, a gente tem casos dentro, sobre tanto essa questão que o prefeito falou, sobre esses grupinhos, a gente tem alguns casos, mas esses casos já foram resolvidos, né? A escola já deu a punição deveras. Mas, assim, quando o pessoal foi para a nossa escola e a gente